Programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal filosófica, o campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis siderais, ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade integral e do amor universal. Edição de número 52 da série Evangelho e Apocalipse como filosofia de vida. Aí o programa é número 13. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da grande audiência na Terra e nas comunidades siderais. Muito bem-vindo a você, amigo, amiga, ouvinte, pela primeira vez, né? E todos que já nos acompanham aí há mais tempo, pelas diversas plataformas da grande rede, também por esta emissora, e em especial no nosso humilde e desmonetizado canal Luz Sideral, no YouTube, né? Aproveita, se inscreva, dá o seu like e deixa seu comentário também. E como de praxe, então, eu vou agradecer algumas manifestações da Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Chegou o áudio da mãe de família, dona de casa e avó, Matilde Mauro. Ela diz aqui, abre aspas, eu acompanho o Luz Sideral, acho muito bonito tudo o que vocês falam. Transmite entendimento, conforto e paz. Eu faço questão de divulgar na minha lista de contatos que eu tenho aqui. Acho tudo muito bom, tudo muito lindo mesmo. Fecha aspas, ponto. Obrigado, dona Matilde, que também é artista plástica, com belíssimos quadros, com pintura, principalmente da natureza, né? Que aliás é muito exuberante em toda a Ilha da Magia, com seus belos morros verdejantes e praias maravilhosas. Por que eu sei? Porque já morei lá, neste paraíso, e bota paraíso nisso, hein? Também a manifestação escrita de Sandra Roseli, diz ela aqui, abre aspas, olá, somente o leão da tribo de Judá, está se referindo a Jesus, né? É capaz de abrir este livro e nos livrar do que está por vir. Parabéns, juntos estudando e conhecendo cada vez mais os ensinamentos de Deus. Sou de Cianorte, Paraná. Ponto, fecha aspas. Obrigado, Sandra. Aquele abraço fraternal a você e aos demais integrantes da família. Mas não é só elogio, pode fazer também suas críticas construtivas, que são bem-vindas. Aliás, eu tenho aqui o zap, né, encaminhado pelo amigo Ailton Lopes, de Osasco, São Paulo, do seu amigo e nosso amigo, ouvinte do Luz Sideral, David Gonçalves Fernandes, da mesma cidade, que fez aqui vários apontamentos para melhorar a qualidade do nosso programa, como, por exemplo, a questão da espontaneidade nas falas, melhorar a interação do falante com o ouvinte, melhorar o fundo musical e a qualidade no som, o conteúdo. Obrigado, David. Está tudo dentro do nosso cardápio aqui de aperfeiçoamento técnico, como também a qualidade dos nossos programas. E você também está convidado a participar aqui de nossas reflexões semanalmente, quando assim o desejar. Ok, então, seguindo aqui o roteiro do Evangelho, do Apocalipse do Cristo de Deus, como filosofia diária em nossas vidas, nos mundos material e espiritual. Lembrando sempre que o nosso estudo fica no campo da reflexão filosófica universal, portanto, respeitando e apoiando os demais estudiosos, sem a pretensão de competir e nem de estabelecer verdades pétreas sobre nenhum tema, e em particular no que diz respeito ao Apocalipse, uma vez que esse livro é dinâmico, caminhando junto com a humanidade. Por exemplo, a besta representada na primeira volta cíclica nada mais tem a ver com a besta desta quarta volta cíclica, não é mesmo? Onde tudo toma aí uma dimensão astronômica, macro, e não mais regional, local ou figurado, né? Nessa ou naquela personalidade, como nas outras voltas, né? Bom, voltaremos ao assunto, porque agora vamos estudar o capítulo 6º integral do Apocalipse com o título O Cordeiro de Deus abre os 7 selos. Diz João Evangelista: E vi quando o Cordeiro de Deus abriu o primeiro selo, e ouvi dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem e vê! E olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco,
ele foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E quando o Cordeiro de Deus abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia: Vem e vê! E saiu outro cavalo, este vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada também. Quando o Cordeiro de Deus abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem ver! Então apareceu um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E vi uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem e vê! E surgiu um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi então debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado. E clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazeres justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes foi dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro de Deus abriu o sexto selo, e eis que sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis da terra, os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia do furor deles. Quem poderá sobreviver? Eis aí o quadro trágico, e real desta civilização terrena, da destruição do meio ambiente, da fauna, da biodiversidade, das matas, dos rios, dos mares e oceanos, do rancor, do ódio, do capitalismo selvagem sobre o próprio homem, devorador de si e de seu semelhante. Onde o homem quer parar com tanta ganância por dinheiro, por poder, por riqueza, que acabam exatamente no dia que ele morre? Preste atenção, meus amigos e irmãos. De que vale ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz o Cristo de Deus. Isto é, perder a sua encarnação na terra
correndo atrás apenas do ego, quando o que vive eternamente é o eu, ou seja, o espírito eterno. Meus amigos, é um capítulo muito forte, né? Se não o mais forte do Apocalipse. O destacar dos 7 selos representa também que não há mais nada oculto que não venha a ser revelado no céu e na terra. A intimidade individual e coletiva é revelada neste momento de julgamento final dessa humanidade. Prestemos atenção nisso. O revelar dos selos tem este significado, porque selo já está dizendo alguma coisa escondida, alguma coisa selada, velada. Mas o Cordeiro de Deus, que é Jesus, tem este poder, o de revelar a intimidade de tudo e de todos. Preste atenção neste mecanismo chamado internet, por exemplo, permitido aos homens pelo Supremo Governante e Divino Estadista do planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, apresentado pelo Livro das Revelações como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aliás, o Apocalipse já é o desvendar de todos os mistérios. Mas eu quero convidar o prezado amigo André Basso, que estuda intensamente este e outros livros sagrados e filosóficos, né, para comentar também este capítulo 6º. Obrigado, André. E a pergunta que eu te faço logo de início aí, para você abrir a sua reflexão de hoje, é: quem são os 4 cavaleiros e o que eles representam para a humanidade? Ataíde e ouvintes do Sideral. Esta é uma série do Evangelho Apocalipse de Jesus como filosofia de vida. Vem esclarecendo e confortando o coração e a mente de muita gente. Graças a Deus, né? Como você já nos apresentou aí, as diversas manifestações de ouvintes de todo o Brasil. Bom, dentro da sua pergunta, quem é que são os que representam os 4 cavaleiros do Apocalipse? O texto é bem claro e nos mostra que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus, o Cristo planetário, também aqui descrito como o Cordeiro de Deus. Quer dizer, obediente às leis de Deus. E por isso ele desfruta desse grau máximo na Terra, o de Cristo planetário. E ele representa a paz, a harmonia, a prosperidade, o amor universal. Já os demais cavaleiros representam realmente a falibilidade humana em sua falência material, moral, espiritual, justamente por infringir o código do universo, que é o amor. E Jesus deixou o seu único mandamento, e é novo para esta humanidade: amai-vos uns aos outros como eu vos amei e amo. João 13:34. E quando se desobedece a esse mandamento maior, essa lei máxima do universo, então aparecem esses 3 cavaleiros. O vermelho, a guerra; o preto, a fome; e o amarelo, a peste. Ou seja, as doenças que consomem a vida na Terra. Mas sempre existe aqueles que vivem o amor, o respeito, o espírito de verdadeira fraternidade para com os seus semelhantes e para com a natureza como um todo. Daí eu destaco esse versículo 11. Aspas. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes foi dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Fechar aspas, ponto. Mas, aos perversos que não se arrependeram e não se arrependem de seus maus atos, só lhes cabem os 2 últimos versículos deste capítulo 6º do Apocalipse. Os reis da terra, os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Pois bem, amigos ouvintes, referente a esses cavalos nas cores vermelha, preta, amarela,
são realmente símbolos. Representam um coletivo de pessoas e de espíritos que vivem de acordo com as vontades do seu ego, ignorância, das verdades cósmicas e divinas. O combustível das suas vidas, é a ganância por poder, dinheiro, luxúria, glutonaria, uma vida libertina, sem compromissos com as famílias e até consigo mesmo. Cometem todo tipo de crimes, fraudes, corrupção em todos os gêneros e em todos os ramos do saber. E até na vida particular, etc. Estes sacrificam povos inteiros para se sustentarem em seus gozos, gerando fome, doenças e morte e todos os tipos de misérias. Realmente são almas miseráveis de espírito, são vazios. Infelizmente, estes não ouviram a advertência do apóstolo Paulo que disse, eu vou ler aqui, aspas, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve ao Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 17 a 22. Então foquemos a nossa vida perante o símbolo do cavalo branco. É o único este que devemos fixar a nossa mente e nosso espírito. O seu cavaleiro nós já conhecemos, é o Cristo, como nós havíamos falado, que representa também as bem-aventuranças e os valores éticos, morais, divinos na vida cotidiana na Terra, ou no astral da Terra, no mundo espiritual. Pois bem, notem uma coisa importante. Quanto ao terceiro selo, que é o cavalo preto, e o seu cavaleiro. Veja que é o oposto do branco. Ele tem uma balança na mão, ou seja, vai medir as consequências dos atos humanos. Mesmo sendo as trevas, a escuridão, que representa a cor preta, a agir em depenar a humanidade em suas faltas, esse poder é assistido às ocultas, pelas entidades angélicas, sabiam? Sob peso da balança, justiça divina. Pois estas entidades espirituais trevosas, elas respeitam a autoridade moral dos espíritos moralmente livres, pelo bom uso que fizeram do seu livre-arbítrio. Veja só um exemplo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus, o Cristo, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aqui, os espíritos do mal estão interpelando alguns que queriam se arvorar em santidade, mas não conseguiram porque não tinham autoridade moral e espiritual. Vamos ao Evangelho segundo Mateus agora. Outro exemplo, versículos 29 e 31 do capítulo 8. E, de repente, gritaram, aspas, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Outro exemplo. Marcos, capítulo 1, versículo 24 a 34. Aspas. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti, sei quem és tu, o Santo de Deus. Fechar aspas. Bom, nada devemos temer. Referente ao símbolo do azeite e do vinho, representam as criaturas fiéis a si mesmas, na busca dos valores eternos, que se transborda na ética da vida diária. Estas estão atrás da sua autolibertação, da sua autorrealização, em busca do conhecimento espiritual, divino. Eles merecem realmente a proteção de Deus. É questão de justiça divina. E também sintonia, né? Com o astral do Cristo divino. Algumas dessas criaturas realmente podem até sofrer. Ninguém está isento de sofrer. Pois estão conscientes disso, que estão em sofrimento débito, algumas, mas já se libertando para entrar em sofrimento crédito. Nós vamos falar sobre isso em algum outro programa, sofrimento débito, sofrimento crédito. Tem uma matéria de Huberto Roden que trata do assunto. Prossigo aqui então com o meu raciocínio com vocês. Outras já vivem sob o sofrimento crédito. Estão na Terra realmente por amor, para ajudar os outros também a se elevarem, pois vivem sob a sentença do Salmo 91. Vão ao Salmo 91 e vão entender o que quer dizer. Eles saem realmente vencendo e para vencer com Jesus, que é o cavaleiro do cavalo branco.
Os adeptos dos simbólicos cavalos vermelho, preto, amarelo, realmente serão banidos a mundos inferiores, infelizmente. E ali, como diz Jesus, haverá choro e ranger de dentes. O vencedor do cavalo branco, que é o Cristo, dá essa sentença. Continuemos a lutar e aprimorar firmemente nesse ensino de Paulo, que diz, aspas, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E o grande obstáculo a ser quebrado é a preguiça mental. Realmente nós temos que cumprir aquilo que Jesus disse, sede sábios e santos. A sabedoria realmente dignifica cada um de nós. É como uma espécie de setas no caminho. Vai apontando a norma de vida que nós devemos exercer na terra, ou no céu da terra. Bom, fico aqui, me despeço de vocês, Lulu Sideral. Um abraço a todos. Valeu, prezado filósofo André Basso, destacando aí a maior de todas as leis do universo, o amor sideral. E veja que interessante é analisarmos esta poderosa lei pelo aspecto harmônico do próprio universo, como diria o grande filósofo brasileiro Humberto Rode, citado aí por você, né? E neste momento eu estou lendo justamente um dos seus 68 livros com o título Einstein e o Enigma do Universo, sendo que Rode conviveu, com o Einstein quando morou na pequena cidade de Princeton, próximo ali a Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1940. E Rode prestigia, o leitor com relatos maravilhosos neste livro, onde fala que quando se deparou com o famoso cientista, a impressão que ele teve era que ele não vivia na Terra, mas nos astros. Olha que interessante. Bom, mas voltando ao que eu estava falando, pela matemática do grande filósofo brasileiro Humberto Rode, o universo é uno e diverso, e sua estabilidade harmônica deriva da lei maior do universo, que é o amor, como ele classifica como a alma do universo, registrado aí em seu livro Catecismo da Filosofia, do ano de 1955. Bom, o assunto é empolgante, mas ficamos por aqui hoje. Continuaremos estudando a saga heróica do Evangelho e Apocalipse de Jesus como filosofia de vida. Um grande abraço, ouvinte, e muita luz sideral para você e sua estimada família. Até a próxima!